Hello, my students. Good morning, good afternoon or good evening. Eu sou o professor Fábio e na aula de hoje nós vamos aprender alguns phrasal verbs. Porque eu acho que phrasal verb é uma coisa legal, que vocês deveriam aprender. E hoje, então, como phrasal verb faz parte, inclusive, de uma das minhas aulas sobre phrasal verbs, nós teremos outras. Então, bora começar? Os phrasal verbs que eu vou utilizar são divididos em blocos temáticos para a gente não ficar bagunçando muito meio de campo. E sempre que a gente começar a falar de phrasal verbs, nós vamos ter esta introdução aqui, sobre sempre o que é um phrasal verb. Então, o phrasal verb é sempre um verbo e uma preposição, ou um advérbio que muda o sentido do verbo. Por que eu preciso indicar isso? Quando a gente fala de phrasal verb, o que é super importante a gente sempre ponderar é quando você vai juntar verbo com algum dessas palavras, normalmente vai ser preposição. Mas eventualmente vocês vão ter advérbio também. E muda completamente o sentido do verbo. Às vezes vai ter relação, mas muitas vezes não vai ter. E você não pode ler separado. Que nem, por exemplo, o verbo come in, que é o verbo chegar. Você não vai interpretar come, que é o verbo vir, e o in, que é o dentro, o vem adentro. Não é assim que a gente interpreta. Então, todo phrasal verb é sempre um verbo, uma preposição ou advérbio. Dito isso, é uma explicação que eu sempre vou dar em todo começo de aula sobre advérbio, porque eu parto da ideia que muitas vezes você está vendo esse vídeo pela primeira vez. Então, sempre a aula de phrasal verb, eu parto da ideia que você está vendo pela primeira vez, então vai ser sempre essa explicação básica. E aí, então, vamos começar com falando a verdade. Como que a gente fala a verdade? Quais são os phrasal verbs? Lembrando o seguinte, nem sempre eu vou ter um verbo equivalente no português ou um verbo equivalente no inglês para isso. E what's the reason do I need to learn phrasal verbs? Por qual motivo eu preciso aprender phrasal verb? Because your language sounds or will sound more natural. Quer dizer, sua língua ou sua linguagem, sua comunicação soa mais natural ou soará mais natural. Assim como no português nós também temos os nossos maneirismos que fazem com que a gente soe mais natural, o nosso tá, por exemplo, para quem é de São Paulo. Então, phrasal verb é isso. Então, vamos falar sobre verdades e mentiras. Então, para falar a verdade, vamos ver uns phrasal verbs aqui. Catch on. Quando você descobre que tem alguma coisa acontecendo nas entrelinhas, você descobre alguma coisa aqui e ali. Everything he did was caught on video. Então, tudo que ele fez foi pego, foi visto, foi gravado no vídeo. Então, aqui, caught on. Lembrando que o phrasal verb pode entrar em qualquer verbal tense. Alguns vão aparecer com mais predominância em passado, outros mais em presente, mas eles podem virtualmente aparecer em qualquer verbal tense também, porque eles não deixam de ser verbos. Eles só vão ser verbos compostos por 2 ou até 3 palavras. Everything he did was caught on video. Quer dizer, tudo o que ele fez foi pego, foi visto no vídeo. Come out. Come out é você revelar, é você tornar público, é você expor. A gente hoje tem muito um termo que o pessoal cunhou muito na internet, que é do exposed. Come out, ele é a versão phrasal verb de expose. É que exposed, as pessoas acham que é mais chamativo, de expor alguém. O tornar público, o revelar, o tornar conhecido, é mais comum em inglês você colocar o come out. Por exemplo, the information came out. As informações foram tornadas públicas.
What came out was a shocking revelation. O que foi revelado, aquilo que foi revelado, aquilo que foi apresentado, era uma revelação chocante. Então quer dizer, o assunto, o fato que foi revelado foi chocante. As pessoas ficaram chocadas. On up to é quando você assume os seus BO. Quer dizer, eu fiz mesmo e eu tô assumindo que eu fiz isso. On up to. Esse to porque provavelmente o que eu vi na frente é um verbo. Provavelmente, não é certeza. Você tem uma continuação de uma frase. On up to. E esse to está entre parênteses porque nem sempre você vai precisar dele, mas na maior parte das vezes sim. Então é quando você admite que você é culpado por algo. Então, it was about owning up to the obvious. Então, isto era sobre admitir, assumir o óbvio. Quer dizer, a pessoa ela assumiu a culpa, assumiu os eventos daquilo que era muito evidente, que era muito óbvio. Então, a pessoa cometeu alguma coisa, era óbvio que foi ela, mas assim ela falou, não, eu estou assumindo que fui eu. Suss out. Isso é só no inglês britânico. O American English não utiliza. Então isso aqui é uma coisa tipicamente britânica. É entender o que uma pessoa quer, você adivinhar a intenção de alguém, ou que tipo de sujeito que essa pessoa é, adivinhar as intenções dela. Suss out é assim, quando você olha para a pessoa, você fala, aquele sujeito ali me parece boa pessoa não. Ou eu acho que ele não está querendo algo bom não, parece que ele tá com uma coisa ali que não deveria estar. Então isso é suss out. É você identificar isso, é você olhar para a pessoa e identificar esse tipo de coisa. Suss out what the others have to say here. Então ele está olhando, ele está observando o que as pessoas têm para falar. Então ele está tentando adivinhar, está tentando olhar para aquelas pessoas e saber o que será que ele vai falar, o que será. Ele está olhando para as reações, pelas caras e mais ou menos tendo uma ideia do que vai ser dito pelos outros. Então, pela personalidade, por esse tipo de coisa. A gente não tem um termo, alguma coisa em português equivalente, pelo menos eu não conheço. See through é você descobrir que alguém está querendo te enganar. É aquilo, see through é assim. A pessoa tá te falando, tá te enrolando, tá? Você sabe que aquilo ali não é verdade. See through é você perceber, principalmente, que você está sendo feito de idiota. E é legal see through justamente por conta disso. Você perceber, você ter essa percepção. E aí vamos a um exemplo de see through. The judge saw through our crazy plan. O juiz ele percebeu, o juiz ele notou que o nosso plano era muito louco. O nosso plano era um plano que não ia dar certo. Find out. Isso daqui é um verbo com muitos significados. Cuidado que find out, ele é um verbo, pode ser encontrar, pode ser achar, mas é muito usado para você pegar uma informação. Você descobre, você pegou no pulo e falou, puta, agora aprendi alguma coisa. To find out, quer dizer que você descobriu algo. I found out years later that was true. Eu descobri anos mais tarde que era verdade. Quer dizer, a informação que eu recebi alguns anos depois de que era verdadeiro, aquilo que eu sabia. Então, eu descobri a verdade, eu descobri informação, descobri alguma coisa que era verdadeira. Let on é quando você admite ou revela algo. Então, admitir que algo aconteceu ou revelar alguma coisa para alguém. Jeffrey rarely lets on about anything. Então, Jeffrey raramente admite alguma coisa. Então, quer dizer, ele não é uma pessoa que admite sobre o que faz, assume alguma responsabilidade sobre o que faz. É isso que eu estou dizendo. Let on quer dizer você assumir alguma responsabilidade. Ele raramente faz isso. Agora vamos falar sobre as pessoas mentirem, porque afinal de contas,
Nem sempre as pessoas falam a verdade. É claro que quando a gente está falando sobre mentiras, vocês vão perceber que há muito mais termos para quem mente. A gente tem muito mais termos em inglês about lying. Então vamos lá. Fall for é ser enganado por alguém, é você cair na lábia de alguém. Isso é muito parecido com português. Ah, ele caiu no conto da pessoa, ele caiu na lábia, ele caiu em golpe. Fall for é o equivalente. Então temos aqui I fell for it once, but never again. Eu caí de novo nessa, mas nunca mais. Quer dizer, ninguém vai me passar mais a perna, não. Make-up. Cuidado que make-up também tem muitos significados. Muita gente conhece make-up por conta de maquiagem, que também é make-up. E às vezes com hífen, que vai significar outras coisas. Make-up, inclusive, é usado como gíria para fazer sexo, normalmente no present continuous. Só que aqui é você contar uma história que normalmente não é verdadeira, para explicar alguma coisa a qual você não tem uma explicação. Não é exatamente o contar uma mentira, mas é quase isso. Ou às vezes pode ser uma mentira. Você inventa uma história mó mirabolante sobre um assunto, sobre alguma coisa, que você não tem a menor ideia do que você está falando. Mas funciona. Isso é make-up. Meio que maquiar um pouco, enfeitar um pouco isso também. I made up an excuse because I didn't want to go. Eu inventei uma desculpa porque eu não queria ir. Então, made up quer dizer, no caso aqui no passado, ela ou ele, depende de quem for, isso aqui é made up an excuse, quer dizer, fiquei pensando numa desculpa, fiquei imaginando, fiquei inventando uma história para não uma explicação para não poder ir. Então, to make an excuse, make up an excuse quer dizer inventar uma desculpa. String along. String along é você fazer alguém acreditar em você falando mentira. E a pessoa fica esperançosa, é alimentar falsas esperanças, mentir na cara larga e criar a ilusão de que você vai dar alguma coisa. É realmente enganar da pior forma possível, string along. He strung her along for years, saying he'd marry her and divorce his wife. Ele iludir, vamos colocar como iludir aqui, mas não é esse o significado. Pelo menos não o tempo todo. Ele a iludiu por anos, dizendo que ele casaria com ela e iria se divorciar de sua esposa. E, pelo visto, não fez isso. Ele iludiu, ele a enganou, ele alimentou falsas esperanças. É isso que você strung her along está dizendo aqui. Mess around. Mess around é assim. Vocês devem ter aquele amigo, aquela amiga que constantemente muda de ideia. Quem não tem? Quem nunca? Quem nunca teve aquele amigo, aquela amiga que de repente mudou de ideia? Assim, vamos sair das 10 horas da noite? Chega 4 horas da tarde, não vou sair hoje, vamos sair amanhã? Beleza, você vai lá, hoje não deu. Chega no dia seguinte, a pessoa te ligar, então, pode ser um pouco mais tarde, porque teve problema? Aí a pessoa vai lá matar, então, pode ir para outro lugar? Então, é aquela pessoa que fica mudando o tempo todo, fica te enrolando. Te enrolando, tipo aquela pessoa que fala que vai sair contigo e não sai. She's not here to mess around. Então ela não está aqui para ficar enrolando, para ficar trocando as coisas o tempo todo. Então ela pelo menos está fazendo certo. Covered up é você esconder a verdade. Aí que tá, cuidado que não é a mesma coisa que mentir. Isso a gente entende em português, inclusive a tradução literal disso daqui é muito parecida com a ideia de encobrir. É você não dizer a verdade. É você se omitir em muitos casos. Então, por exemplo, em vez de você falar a verdade, você não diz nada. Você não mente.
Mas também você não diz a verdade para ninguém. Então, you cover up. Problems are covered up until they explode. Problemas são encobertos, problemas são escondidos até explodirem. Isso que acontece quando você dá o cover up. Add up. Add up, ele está aqui com a parte de mentiras, porque é você usar argumentos para poder mentir também. Então, add up quer dizer o seguinte: eu começo a argumentar, e aquilo faz sentido, aquilo tem lógica. Normalmente isso é usado muito quando a gente está falando de mentiras, quando negativo. Então, quer dizer, ele está falando algo que não faz sentido. Mas quando na afirmativa, aquilo aí tem bastante sentido. Então, this explanation does not add up either. Essa explicação não faz nenhum sentido. Então, basicamente isso. Cash out é você pegar alguém mentindo. Quer dizer, é pegar no pulo, é pegar alguém falando mentira e você saber que aquilo está mentindo. É descobrir, você descobriu que a pessoa está mentindo. No outro que nós vimos ali, você percebe que tem uma coisa errada. Esse aqui você tem certeza que a pessoa está mentindo. Sarah's caught out lying improperly denied it. Sarah foi pega, foi descoberta rindo. E ela prontamente negou. Quer dizer, as pessoas pegaram ela rindo, ou alguém pegou ela dando risada, e ela disse que não era com ela. Como algumas pessoas dizem, fez a egípcia. Então, call out é você fazer a egípcia. Finge que nem é com você, finge que não aconteceu, que não fez nada, ignora, mas você fez. Gloss over. Gloss over é uma estratégia do tipo assim. Bom, eu tenho uma notícia para te dar. Ou um erro, assim, uma burrada aconteceu. Só que eu enfraqueço isso, para não parecer mais sério do que já é. Então, é meio que um eufemismo, gloss over. A ideia de gloss over é explicar isso, explicar que as notícias ruins, ou esses erros, alguém está tentando fazer esses erros parecerem menos ruins. The documentary glossed over some important issues. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o documentário pegou alguns assuntos importantes e deu uma suavizada. Tirou um pouco da importância deles. E eram assuntos muito importantes, eram assuntos muito sérios, eram provavelmente problemáticos, inclusive. O gloss over é você tirar a importância de coisas que são muito importantes. Normalmente problemas, normalmente situações que são problemáticas. Explain away. Explain away é a mesma coisa, é você tirar o teu corpo fora. Quer dizer, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, aquele meme do Homer. E acontece o seguinte, eu tenho que te convencer que não é tão ruim assim. Não é tão importante isso. Você perdeu um braço aqui, não é tão importante, é só uma gripezinha. Acho que tem um candidato aí que explain away muito. Candidato que foi eleito aí, não entrando em demagogias políticas. Afinal de contas, os Estados Unidos passou por isso também, né? Afinal de contas, estão falando de inglês. E aí a gente tem que pensar que explain away é isso, é você diminuir, você reduzir, ou você não assumir a culpa. É você diminuir uma situação para dizer que a culpa não é tua. Então, é isso que é explain away. Então, quando você diz, mas isso aqui não é tão grave, não foi nada, é isso que é explain away. I don't know how you're going to explain away that dent you made in that scar. Eu nem faço ideia, eu nem sei como que você vai explicar, como que você vai convencer, você vai falar qual a desculpa que você vai dar para esse amassado que você fez no carro do pai. Quer dizer, eu já estou imaginando que o meu irmão fez esse erro, fez essa burrada, e vai ter que tentar dar jogar uns pano quente aí.
Falar, é só um amassadozinho, não pega nada. Baratinho consertar. Make out e put on. Make out e put on, eles são equivalentes, você pode usar qualquer um deles. É você fingir. Equivale ao disguise em muitos contextos, é equivalente ao verbo disguise, que também é bastante usado. Make out, eu vi que é mais usado. Pretending, aliás, é equivalente a pretending, não disguise, é equivalente a pretending. Então eu fiz exemplo com os dois. They make out to tell you too much. Eles fingem, aliás, que te contam muito. Na verdade, não te contam nada, eles te enrolam. E com put on. He isn't really angry. He's just putting on. Ele não está realmente bravo, ele só está fingindo que está bravo. E o último é o play down. Play down é você fazer um problema parecer menos importante do que ele é. The documentary played down the breakup of his first marriage. O documentário fez parecer menos problemático o fim do seu primeiro casamento. Qual é a diferença do que nós vimos antes do tirar a culpa? Que aqui não tem questão de culpa, é só dar uma suavizada aqui no problema. Então, basicamente é isso. Gente, sobre culpa, sobre erros, no caso sobre mentiras e verdades, quando a gente fala em phrasal verb. E eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado da aula e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço para todo mundo.